E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW intermediário, e nós vamos conhecer hoje a Sangria. Para quem trabalha com impressão, a Sangria é uma ferramenta indispensável, é uma configuração indispensável, que vai te ajudar a remover problemas de corte. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Sempre que você trabalha com um impresso, ele tem duas definições, que é o corte a seco e o corte com sangria. Se você faz o corte a seco, você tem que manter algumas propriedades. Aqui no nosso documento você vê que ele tem um final em todos os cantos. O corte a seco é cortado exatamente no limite desse final de arquivo, fazendo com que você tenha que remover de próximo disso todos os textos. E o nosso corte, no caso o impressor, ele não pode errar o corte, porque uma vez que ele erra, ele vai remover uma propriedade importante do seu documento. Mas uma forma segura de trabalhar com isso é utilizar a sangria, onde você faz algo adicional para manter as propriedades do seu documento. Eu vou criar de maneira rápida aqui uma configuração que eu sempre utilizo nos meus arquivos. Eu vou colocar o nosso formato para um formato ofício, que no caso é 21 por 31 centímetros e não A4. E vou colocar algumas configurações. A primeira delas é iniciar por uma linha guia. Eu sempre inicio dessa maneira, por uma linha guia, para remover possibilidade de erro de cálculo que eu tenha. A linha guia sempre vai me manter algumas opções e vai me dar a liberdade de aumentar significativamente todos os meus documentos sem me preocupar com o limite em centímetros aqui em cima. Então nós iniciamos uma linha guia lateral. Eu não preciso aproximar porque eu sei exatamente o tamanho do meu arquivo. Então vou mudar aqui para 0, que no caso é o ponto 0 da nossa vertical. E nós duplicamos com Ctrl+, com Ctrl D e colocamos aqui menos 10, que no caso é 10 centímetros antes do documento inicial. Nós temos então 10 milímetros no caso. Nós temos então 1 centímetro de sangria para a nossa lateral esquerda e nós vamos fazer agora a da direita. Em vez de eu repetir todo o processo, eu seleciono estas duas linhas guias, duplico e em vez de colocar o tamanho do ponto 0, eu coloco com metade do caminho do outro ponto. No caso, então, nós vamos colocar 21,5. Ele faz exatamente para o arquivo. Para você entender mais ou menos, o 0 e o 10, no caso, que é 10 pontos a mais, faz com que esses pontos sejam perceptíveis. Se você seleciona 2, que tem distâncias diferentes, o ponto central dele é exatamente o meio. Então se eu tenho 10 milímetros ou 1 centímetro, é exatamente a metade que nós vamos colocar para que ele venha para o ponto certo. Agora nós vamos fazer a parte superior e inferior. Você repete basicamente o processo. Nós colocamos aqui 31, no caso, que é para ir para o ponto superior. Duplicamos e colocamos o nosso ponto adicional. Se você não souber calcular, pode ser que tenha alguma metragem diferente, você pode utilizar um truque bem conhecido do Corel, que é depois do milímetro você põe o sinal de mais e adiciona o que você quer colocar adicional de milímetros, que vai funcionar da mesma maneira, ele faz o cálculo para você não errar de jeito nenhum. Selecionamos as duas guias novamente, duplicamos e então colocamos o ponto médio da parte inferior, que vai ser menos 5. Nós colocamos então uma sangria adicional do nosso arquivo. E como vai funcionar? Como você fez linhas guias, você vai ter uma visibilidade melhor, porque quando você apresentar, tentar imprimir, você não vê as linhas, você só vai enxergar na hora de editar. A sangria funciona mais ou menos dessa maneira. Nosso arquivo ele tem este tamanho e este preenchimento. Você pode colocar qualquer coisa na diagramação aqui, mas é importante que backgrounds ou qualquer tipo de informação vazada que vai funcionar e você não tem problema de cortar, você adiciona na sangria. Agora, para que exatamente fazer isso? Essa sangria, esse 1 centímetro que eu coloquei no arquivo, ele vai funcionar como margem de erro. Por mais que o corte erre 1 centímetro, que para uma área de corte é um absurdo, é muita quantidade de erro, por mais que tenha esse erro, ele ainda vai acertar o arquivo, ele ainda vai cortar corretamente, porque a partir daqui eu não vou colocar nenhum texto, todos os textos virão a partir do nosso ponto de corte seco, o nosso real arquivo, nosso tamanho correto. E você pode colocar sem medo fotos e coisas adicionais que de repente tenham proporções maiores e o ponto central ainda esteja na área impressa, você pode fazer vazado para a nossa sangria, para que mesmo que erre o corte, não tenha problema, aquela parte pode ser descartada.
Isso funciona para todos os formatos de arquivo. Sempre que eu faço impressão tem sangria, por mais que o arquivo tenha possibilidade de acertos absurdos, eu sempre mantenho a sangria, fica mais bonito, fica mais apresentável e por mais que você não conheça o seu impressor, o seu corte, ele vai fazer corretamente, porque você deu para ele uma liberdade de erro absurdamente grande, então a possibilidade de acerto acaba ficando maior, tá certo? Eu espero ter ajudado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo, eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço.